na minha família? Você tem nessa noite algum propósito? Você tem nessa noite alguma expectativa? Você tem a esperança em Deus de um milagre, de uma bênção? Não estamos aqui simplesmente para cumprir um hábito de estarmos os finais de semana na casa do Senhor, não. Nós viemos neste final com um propósito específico sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Você crê? Você tem esse propósito? Você está aqui com um propósito? Você está aqui com expectativa de que Deus tem algo especial para você? Para a sua casa, para a sua família? Aleluias! Quantos estão aqui dispostos a viver aquilo que Deus tem para a sua casa? Amém? Quando eu orava ao Senhor por este final de semana, e pedi ao Senhor, Senhor, qual será o tema para esse encontro? Qual será o tema para esse final de semana? Isso que nós estaremos realizando aqui nesses dias. E o Espírito Santo me fez lembrar a passagem de Mateus capítulo 19, versículo 6. Quando Jesus foi questionado sobre sobre algo relacionado ao casamento, sobre a questão do divórcio. E os fariseus, os religiosos, os homens, os responsáveis pela lei na época de Jesus, chegaram diante de Jesus com esta indagação a respeito ao divórcio. Qual era a opinião de Jesus concernente ao respeito do divórcio? E Jesus Cristo trouxe a resposta baseado naquilo que Deus determinou para o homem, Deus determinou para a família. E quando nós olhamos no versículo 6, diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus estava falando aqui, Jesus estava trazendo o projeto inicial de Deus para cada homem, para cada mulher, para a família. Quando nós analisamos aqui, irmãos, nós vemos que, muitas vezes, irmãos, quantos sabem aqui que é uma forma? Quantos sabem? As mulheres com certeza sabem que é uma forma. Tem a forma de pudim, redonda, com furo no meio. Tem um tabuleiro mais quadrado, mas não deixa de ser uma forma, onde fazemos os bolos. E aquela forma está ali para dar forma àquilo que vai ser colocado ali dentro. Certo ou errado? Certo? E a mesma coisa, irmão, hoje nós vivemos em duas formas, existem duas formas distintas. Aquela que o mundo formou com as suas ideologias, mentiras e pensamentos influenciados por Satanás, pelos demônios, e aquilo que Deus disse para o homem. Aquilo que o Criador do universo determinou, deixou para o homem, para que ele fosse feliz. E hoje nós estamos, irmãos, diante dessas duas verdades. Ou nós nos encaixamos naquilo que Deus sonhou para mim e para você, ou nós nos encaixamos naquilo que o mundo está tentando enfiar a goela abaixo. É a tua escolha. Agora, eu tomei a decisão para a minha casa, para o meu lar, para a minha família. Você é responsável pela tua casa, pelo teu lar, pela tua família. Mas eu decidi entrar no padrão de Deus e rejeitar qualquer coisa que seja proveniente do mundo, que está infectado com as mentiras, com satânicas, com as mentiras infernais do diabo. O que você deseja nessa noite? O que você deseja nessa noite? De que forma você quer, quando olhar para a tua família, qual forma que você quer ver? Aquela que Deus projetou para você, ou aquela que o mundo está projetando para você? E sabe uma coisa interessante? Sabe quando nós fazemos um pudim, e nós caprichamos, e quando nós vamos tirar a forma, nós queremos que fique redondinho, perfeito, que nada venha quebrar? Irmãos, essa é a forma de Deus. Quando Ele te formou, é para que tudo seja perfeito, para que tudo saia dos mínimos conformes, porque Deus Ele fez algo para funcionar. Deus Ele propôs algo que vai funcionar, que é verdadeiro e que é bom. Mas aquilo que o inimigo a forma pode ser até bonitinha, mas quando você for tirar, você vai ver que tudo vai estar quebrado. Esta é a forma do mundo. E a forma de Deus é aquela que vai nos dar vitória. É aquela que nós vamos nos sentir completos, satisfeitos. É aquela que nós vamos nos sentir, como eu disse, satisfeitos. Onde nós seremos completos, plenos por aquilo que Deus tem para mim, para você, para o meu casamento, para o seu casamento, para você marido, para você esposa. Então nessa noite, este é o desafio. Em nós abandonarmos a forma do mundo,
ou qualquer coisa que esteja relacionado com a forma do mundo e nos alinharmos na forma de Deus e vivemos o projeto de Deus. Amém? Determinando, olha, eu vivo e creio na promessa na promessa e na palavra daquele que diz que a sua palavra não muda. É a palavra de Deus. Amém? Você crê nessa noite? Será que você recebe esta palavra no teu coração? Será que você tem coragem pela fé de receber isso do Senhor, a vontade do Senhor para a tua vida? Irmãos, Deus tem vitória para nós. Por isso, receba no nome de Jesus aquilo que Deus tem para você. Amém? Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Eu não quero me estender, eu quero também abrir o meu coração, porque eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. E nós temos aqui a presença do pastor Rubens, sua esposa, a pastora Sully. Pode se colocar de pé? E como a igreja recebe os pastores nessa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Quero dar assim as boas-vindas, deixar vocês bem claro para vocês que estão em casa, sintam-se à vontade e que o Senhor vem estar falando aos nossos corações aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Sinta-se à vontade para ministrar as nossas vidas nessa noite, pastor Rubens. Amém? Tenha liberdade. Glória a Deus, a paz dos irmãos. Amém? Eu vou, nessa noite, falar à igreja em 5 minutos. Quantos creem que eu vou falar em 5 minutos? Pode começar a contar aí, vou falar em 5 minutos. Amém? Primeiro, dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Não é? Porque esse momento foi Deus quem preparou. Não é? Eu louvo a Deus pela visão que Deus tem dado à liderança da igreja, a vida do pastor Luciano, qual temos acompanhado e temos visto os frutos, a maneira como Deus tem usado. Segundo, o tema o qual Deus inquietou para esse final de semana é um tema desafiador. Por que é desafiador, pastor? Porque já há quem diga que para se ver a família hoje, ver uma família no padrão de Deus, você tem que procurar num museu da família para encontrar, para visitar. E eu venho, debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, dizer que isso é mentira. Porque quantos sabem que tudo que Deus faz duradouro. Vendo o pastor Luciano falar aqui, abrindo um pouco sobre o tema, Deus, preste atenção nisso, Deus não faz nada fadado à quebra. Deus não faz nada fadado ou com o pressuposto de que vai falir. Todo projeto de Deus, ele é sublime, ele é duradouro, porque Deus não faz nada pela metade. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos ouvir um pouquinho sobre esse final de semana, sobre isso aqui. O maior problema que Deus está falando não está no erro que Deus tenha cometido, mas está na dureza do nosso coração. Deus constrói, o homem destrói. Deus dá vida, o homem mata. Não é? Então, Deus faz, o homem desfaz. Só pegar o livro de Gênesis, nós vemos que, lendo o livro de Gênesis, você vai ver até o capítulo 6 de Gênesis, Deus fazendo do melhor, tudo que o homem precisava, Deus chamando a existência, todas as coisas para colocar o homem em um lugar privilegiado com todas as coisas que ele precisava. A partir do capítulo 6, Deus agora vai preparar para trazer o homem depois de tudo preparado para ele. Quando o homem chega, destrói tudo aquilo que Deus fez. Então você vê o livro de Gênesis, começando com Deus criando, mas termina o livro de Gênesis, o homem com um caixão de defunto nas costas, não é? Confiando tão somente na promessa de Deus. Então Deus faz, o homem desfaz. O que nós vamos falar esse final de semana não é nada novo. Eu já quero que você saiba disso, não é nada novo. Pode te acrescentar muita coisa, mas não é nada novo. O novo para Deus, nesse final de semana, é Deus olhar e ver o nosso coração, o desejo de mudança. Isso para mim e para você vai ser novo. Para os seus filhos isso será novo. Para a sociedade isso será novo. Porque a igreja é o espelho. Nós somos o espelho. Então, nós vamos trabalhar muito sobre esse tema, irmãos. Muito sobre esse tema, numa linguagem bem tranquila, bem objetiva. Eu quero te incentivar amanhã, se você puder trazer um casal visitante, traga um casal, traga alguém. Pastor Luciano, nós estivemos conversando, mesmo que esteja separado, mesmo que esteja lutando para uma nova vida, traga. Talvez nós não entremos em todos os assuntos, mas nós vamos estar dando algumas pinceladazinhas
não é, que principalmente no contexto de América, quantos casamentos estão aí acontecendo pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, não é? E quantas pessoas estão lutando para recomeçar uma nova vida. E uma das coisas que nos preocupam muito na área da família é quando se entra para o segundo casamento trazendo o vírus do primeiro. Não vai resolver. As estatísticas mostram que os segundos casamentos eles acabam mais rápido do que o primeiro, quando se traz os vírus contraídos do primeiro casamento. Então é preciso nós nos enquadrarmos com essa palavra. Amém? Então vamos prestar muita atenção naquilo que Deus tem para falar para nós. Amanhã nós vamos estar falando sobre os 3 maiores desafios do casamento. É o que leva à destruição daquilo que Deus projetou para nós. Eu não quero sair daqui esse final de semana sendo alguém que Deus vai projetar para mim a coisa mais sublime e eu ser o agente que vai destruir aquilo que Deus fez para mim. Então nós, esse final de semana, estaremos sendo muito desafiados, porque, absoluta certeza, muitas casas, ela já não existe mais o lar, ela só existe o espaço físico. Deus não projetou as nossas vidas como casado até que a casa nova nos separe, até que o sucesso nos separe. Deus não projetou até que o visto nos separe, até que o green card nos separe. Deus não projetou nada disso para nós. Deus projetou uma vida linda. Nós vamos aprender um pouquinho. Deus pega o primeiro homem, foi o único que ele preparou uma mulher para ela. Os demais, o casamento ela é sublime, mas quem escolhe é você, irmão. Então quem escolhe é você. Quando você chega diante do pastor, diante do sacerdote e pede a bênção do casamento, nós estamos aqui preparados para, se tiver tudo debaixo da lei, tudo de acordo com o que manda a palavra e a lei, nós vamos te abençoar. Agora, o que você vai fazer com a bênção é responsabilidade sua. Então, está vendo, Deus, o que o Senhor fez? Não foi Deus que fez, irmão. Foi você que deu um sim, não é? Foi você que escolheu. Então, olha, a bênção de Deus é essa mulher que está aí do seu lado, é esse homem que está aí do seu lado. Nós vamos aprender isso nesse final de semana. Então, traga alguém para ouvir a palavra de Deus amanhã. Nessa noite, eu quero dar a oportunidade à pastora Sully. Ela vai estar dando uma abertura, vai estar falando sobre o tema, por isso que eu falei que eu ia falar em 5 minutos. E eu vou e eu quero sentar e eu quero ouvir um pouquinho. A pastora vai estar fazendo essa abertura. E amanhã nós teremos a ministração, depois com certeza teremos algumas dinâmicas. Será um momento assim de muita alegria. Agarra na mão do maridão, na mão da esposa e traz amanhã no nome de Jesus. Eu quero te dar um conselho. Se tiver difícil para que traga ele ou traga ela, eu não sei como é que chamam aqui, lá na nossa terra chama broche, aqueles alfinetes que prende. Sem que ele perceba, junta pertinho dele assim, coloca um brochinho daquele na roupa ali. Quando ele tentar sair, ele vai ver que algo agarrou ali, que algo agarrou, e traz ele para a igreja, tá certo? E vamos ouvir a palavra de Deus, vamos ser ministrados debaixo de muita descontração, num momento de muita comunhão, de muita alegria. Seja desafiado, não saia de casa amanhã sem o maridão, não saia de casa amanhã sem a esposa. Traga um visitante com você. Pastora Sully, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida dessa mulher. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou feliz por estarmos aqui como família, né, para compartilhar de um momento mais que Deus separou para nós. E eu fico feliz por você ter tirado esse tempo para investir na sua família, onde nós vemos que hoje em dia as pessoas não valorizam um momento como esse, mas como isso tem a acrescentar na minha e na sua vida. Amém? Glória a Jesus. O pastor Luciano, ele já leu o tema, né, desse encontro de casais e famílias também, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 19, e ele leu o versículo 6. Eu não vou ler novamente agora o capítulo, irmãos. Mas o que eu quero falar nessa noite, eu vou ser breve, é só uma abertura, e amanhã vocês vão poder saborear mais da palavra. Mas, enfim, o que eu vejo, o que eu tenho visto e observado nesses últimos dias, é que a sociedade, o mundo que nós vivemos, está se corrompendo a cada dia mais. E as pessoas não têm entendido o valor do casamento, o valor do matrimônio. Estamos vivendo tempos difíceis em vários aspectos, mas quando nós falamos de família, a coisa aperta ainda mais. Nós vemos que o número, a cada dia que nós acordamos, que nós vemos as televisões, que nós vemos os jornais, que nós olhamos nas redes sociais, e nós temos visto, e as estatísticas estão aí mostrando que o número de divórcio tem a cada dia aumentado.
E nós podemos ver isso no mundo. Eu creio que esse país aqui é considerado, obrigada, irmão, é considerado como campeão na área de divórcio aí. Eles fazem outdoors, propagandas falando sobre divórcio, incentivando você a buscar eles para solucionar a sua vida, achando que isso é a solução da sua vida, é o divórcio. E nós temos visto isso. Mas como se não bastasse, e isso tem invadido todo o mundo, ele está invadindo a igreja de Deus, infelizmente. O divórcio tem entrado no meio do povo de Deus como uma forma tão, como eu posso dizer, tão banal, uma forma que as pessoas não estão mais observando que isso fere o coração de Deus. E isso tem invadido a igreja de Deus, e tem o povo de Deus, eles não têm olhado o divórcio com os olhos de Deus, porque não foi isso que Deus projetou para as famílias, não foi isso que Deus projetou para mim e para você. Amém, irmãos? Nós observamos que o ser humano, ele tem interferido de uma forma tão impiedosa no meio dos projetos de Deus. O ser humano, ele tem invadido o plano de Deus com uma forma tão impiedosa, e ele começa a fazer da sua forma. O ser humano, ele tem prazer em quebrar regras do Senhor. E Deus sempre dando oportunidade para nós termos mudança na família, para nós termos mudança no nosso casamento. Mas, infelizmente, Ele está interferindo naquilo que Deus uniu e abençoou. Nós temos visto homens e mulheres que se dizem cristãos, rebeldes, desobedientes à ordem que Deus disse, como Ele diz aqui na palavra. E o que Deus uniu, não separe o homem. E quando Deus dá essa ordem, o homem, ele quer fazer segundo a sua vontade. Então ele está sendo um desobediente. Como um desobediente pode prosperar na sua família? Como um desobediente, ele pode prosperar no seu casamento? E quando Deus dá uma ordem, irmãos, a ordem de Deus é soberana, nós temos que obedecer ou obedecer. Ou então nós não vamos prosperar em nada. É como o pastor Rubens acabou de falar, ó, Deus constrói, o homem destrói. Deus une, o homem vai lá e separa. Deus faz e o homem vai lá e desfaz. E muitos, se vocês observarem, no afã de que cada um quer se justificar diante das pessoas e de Deus, eles ficam se apoiando na misericórdia de Deus, com o pressuposto de que Deus conhece o meu coração. Deus sabe que eu já não aguentava mais aquele homem. Deus sabe que eu não aguentava mais aquela mulher. Então eles se apoiam na misericórdia de Deus para justificar o seu erro e para justificar a destruição do seu casamento. Muitas vezes nós vemos casais que já optaram em se divorciar e dizem assim, ah, mas ela falava demais no meu ouvido, eu não aguentava. Esse homem é muito mão de vaca. Ele não vale nada, então Deus conhece que eu não estava suportando mais. Mas a Bíblia diz que Deus não dá nenhuma carga que você não possa suportar. Se você está com Ele, você está passando por isso, algo Deus quer tratar com você. Algo Deus quer lhe moldar, algo Deus quer fazer no seu relacionamento. Deus está querendo moldar o seu caráter, sua forma de ser. E muitas vezes Ele coloca alguém que vai te contrariar mesmo, porque Ele quer trabalhar em você. No final, vocês vão entender um pouco do que eu estou falando agora. E Deus, e é assim que Deus faz. E muitas vezes, as pessoas ficam se apoiando na misericórdia e na graça de Deus para justificar os seus erros. Só que elas esquecem que a misericórdia de Deus, ela não anula você viver uma vida de obediência. Não. Ela é infinita. A misericórdia do Senhor, ela é infinita e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Mas ela não anula você ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Você não pode ser um desobediente, amém? Deus ama o casamento. Deus ama as famílias. Deus ama o matrimônio. Quando eu olho na Bíblia, quando Deus deu a ordem para os anjos tirarem ali Ló de Sodoma e Gomorra, daquela corrupção, daquela degradação, daquela prostituição. Eu creio, irmãos, que Deus tinha um projeto para a família de Ló. Eu creio. Mas, por uma atitude de desobediência da esposa de Ló, você viu o que aconteceu. Deus ordenou, não olhem para trás. Por uma atitude de desobediência, mais uma vez, o homem quebra a regra, ela olha para trás e ela vira numa estátua de sal. E, por consequência, a família, vocês sabem qual foi o decorrer da família, o que aconteceu. As filhas tiveram que deitar com seus pais e aí o pecado começa
a tomar conta daquele ambiente. As pessoas, elas não calculam as consequências de um divórcio. Quando elas estão para se divorciar, elas são tão egoístas que elas só pensam nelas próprias. As pessoas, quando elas querem se divorciar, elas não estão olhando ao redor o que pode acontecer, quem pode ser afetado com aquele divórcio. E sem contar, ela não pensa no principal, que foi o que Deus disse. O que Deus uniu, não separe o homem. É o principal. Essa ela já esqueceu, porque ela se tornou egoísta e começou a pensar só nela. Mas quando olhamos a atitude de desobediência da mulher de Ló, ela trouxe uma série de consequências para a vida da sua família. E não foi isso que Deus projetou. Agora, quando nós vemos lá, quem pode abrir aí em Gênesis 20? Gênesis 20. Gênesis capítulo 20. Você vê como Deus ama e preserva o casamento. A Bíblia diz assim no capítulo 20 de Gênesis: partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerá. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerá, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo quem me disse: ela é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocastes. Agora, pois, restitui a mulher a teu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerá tu e tudo o que é teu. Amém? Você vê o quanto Deus preservou a família de Abraão, o Abraão, pai das nações. Deus tinha projetos grandiosos na vida de Abraão e ele impediu que aquilo acontecesse. Deus impediu que ela fosse tomada pelo rei. Então a gente vê o quanto Deus ama a família. E ele, quando alguém é obediente a Deus, ele vai atrás, ele ajuda, porque, irmãos, hoje o mal das pessoas que se dizem cristãs e estão embarcando por essa área do divórcio, é porque elas não querem lutar mais, elas desistiram, elas não estão sendo mais guiadas pelo Espírito de Deus, elas estão sendo guiadas pelas suas próprias convicções. E por isso é que os casamentos estão se destruindo a cada dia, porque não é isso que Deus tem para a família. Para os irmãos terem ideia, Deus não projetou o divórcio. Deus não contava com o divórcio. E vamos ver lá no texto, nós vamos começar a ler aqui. Para Deus, o casamento ele é eterno. A única coisa que pode nos separar é a morte. É até que a morte os separe. Mas para Deus não existe meio termo. Casar é para sempre, o casamento é eterno. Então vamos ver lá no texto de Mateus de novo. Vamos ler lá do início, no capítulo 19, a partir do versículo 3. Amém? Glória a Deus. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu vou continuar ainda no versículo 7 a 8. Replicaram-lhe:
por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Aleluia. Então, quando Jesus aqui, a Bíblia fala que ele foi experimentado pelos fariseus. O pastor Luciano estava explicando a respeito dos fariseus, que eram os doutores da lei daquela época. Os mestres da lei, eles eram considerados até como fiscais da lei. Eles conheciam tanto da lei que eles ficavam vendo as mínimas coisas para poder questionar sobre aquilo. E ele vai experimentar quem? O nosso mestre. E ele começa a questionar se era lícito o marido repudiar a sua mulher. E Jesus começa a explicar para ele. Jesus disse que deixaria o homem, o pai e a mãe, e se uniria à sua mulher, tornando-se uma só carne. Quando Jesus estava falando, deixará o homem, pai e mãe, irmãos, não é abandonar os seus pais para lá, não. O que ele está dizendo aqui é: você não traga as manias da sua família para dentro do seu novo lar. Você não traga os problemas da sua mãe, do seu pai, para dentro da sua casa. O que ele está dizendo, deixar pai e mãe, é quando você tiver os seus problemas com o seu marido, você não ir jogar na casa da mamãe e do papai. Você ter maturidade para resolver dentro da sua casa. Quando Jesus fala, deixa pai e mãe, não é você dizer, esses velhinhos já não prestam mais, eu vou viver com a minha casa, porque a palavra está dizendo, é mentira. Isso, a Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando que você tem que deixar as mazelas para trás e começar uma nova vida guiada pelo Espírito de Deus. Amém? Glória a Jesus. E quando a Bíblia fala que você deve unir a sua esposa, eu fui ver alguns sinônimos da palavra unir, que significa atar, amarrar, ligar, unificar. E pode ser até cimentar. Vocês já viram, se vocês colocarem 2 tijolos e vocês colocarem um cimento para ele grudar no outro, e deixar aquilo ali secar. Se vocês forem tentar tirar depois daquilo seco, eles vêm inteiro? Eles vêm totalmente quebrados, não é verdade? Eles vêm quebrados. É muito difícil você colar um tijolo no outro e quando você for tirar, depois daquele cimento seco, daquela liga ali, ele vir inteiro. Assim também é o divórcio. O divórcio, você tem que se unir ao seu marido ao ponto de quando vocês se unem, a Bíblia fala primeiro, se unirá. E depois ela fala assim, tornando-se os dois uma só carne. Então, se ele diz tornando-se os dois, não é uma coisa imediata, é um processo. Tá certo? É um processo. Se ele diz primeiro você vai se unir, porque nem todo mundo que está unido, ele está sendo uma só carne. Primeiro a gente se une. Depois a gente vai se tornar uma só carne. Mas nós só vamos nos tornar uma só carne se nós dermos a abertura para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Porque se não for com a ação do Espírito, cada um vai fazer segundo a sua vontade. Então vão às vezes viver unidos, porém separados. Nem uma só carne vai alcançar, vão viver unidos, porém separados. Então, primeiro vem a união. A união é a cumplicidade, irmãos. E você vai conhecendo gradativamente a pessoa e você vai se relacionando com ela a cada dia. Você vai vendo o que é que você tem que fazer para cada dia acrescentar na vida daquela pessoa até você se tornar uma só carne. Porque quando a gente, não tem como nós sermos uma só carne se nós não temos relacionamento. Porque, e isso não define, o que define isso não é tempo de casado. Você pode ter 30 anos de casado e até agora você só ser unido, você não ser uma só carne. Mas se você se coloca na dispensação do Espírito Santo de Deus e você começa a se relacionar com o Espírito de Deus te orientando, te direcionando, você vai chegar a uma maturidade com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, que você vai ser um. E a Bíblia diz, se unirá a sua mulher, tornando-se uma só carne. Então você vai estar a cada dia
se ligando a ela, se juntando a ela, para ser uma só carne. Agora, quando você alcançar esse momento de você ser uma só carne com a sua esposa, aí é que nós vamos ver cada casal se realmente eles estão numa só carne. Se você é uma só carne, então, se eu falar mal do meu esposo, eu estou falando de quem? De mim mesmo. Então, como é que eu posso ser uma só carne com ele, se eu chego na minha vizinha e digo, aquele maldito não me deu dinheiro de fazer as compras? Eu estou falando de quem? De mim mesma. Eu não sou uma só carne agora? Eu não só estou unida, eu sou uma só carne. Se eu chego para alguém e se o marido chega para sua esposa e ele diz assim, essa aí está precisando de uma coça, e vai dar uma coça nela mesmo, ele está batendo nele mesmo. Ou então ele não é nossa carne. E a gente começa a culpar a Deus, sendo, querido, meu santo e minha santa, na hora que vocês forem escolher, vocês não quiseram nem saber de consultar a Deus, não. Quando o violão passou na sua frente, irmão, você só olhou e nem piscou. E muitas vezes, quando as adversidades do violão vêm, a gente quer porcar a corda dele. E não pode não. Quando você olhou para a sua amada, você só via ela na sua frente, você não via mais ninguém. E muitas vezes, quando o violão ele começa a virar uma sanfona, você quer abandonar. E não é por aí. Bem assim é você, minha querida. Na hora que você foi pedir o seu marido para Deus, você disse, Senhor, eu quero um homem de Deus. Nada contra, temos que pedir um homem de Deus. Mas tem homem de Deus que vem com carrapicho também, gente. E nós temos que limpar. E nós temos que dizer, Senhor, me ilumina, Espírito Santo me direciona, porque eu preciso arrancar esse carrapicho desse homem de Deus, para ele se tornar um santo homem de Deus. Porque só homem de Deus está pouco ainda. Amém? Então, é isso que a gente tem que ver, irmãos. A gente tem que pedir a Deus orientação, para depois nós não ficarmos jogando culpa para Deus. Ah, Senhor, eu não aguento. Ah, Senhor, eu não... Não. Deus sempre quer nos ensinar nos nossos relacionamentos. Deus sempre quer acrescentar nos nossos relacionamentos. Irmãos, a última coisa que nós, como casais, deveríamos pensar era em abandonar o nosso cônjuge. Porque uma família quebrada, uma família destruída, é filhos destruídos, filhos quebrados. Aquela mazela, se a gente não pedir a Deus para aquela mazela acabar por ali, vai vir filhos, netos, bisnetos com essa mesma ideia. É sempre assim, porque, irmãos, eu venho de uma família simples, mas que tinha suas adversidades, mas eu nunca ouvi a minha mãe dizer assim, eu vou largar esse homem. Não, eu nunca ouvi. Você pode até, às vezes, estar com vontade de Deus, às vezes dá vontade de você matar ele mesmo. Dá vontade de você dar uns coros neles também, mas você tem que dizer, Senhor, me dá graça. Me dá graça. Ele está falando ali que é faixa preta em carreira. Então deve ser mesmo. Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que o que nos uniu foi o Senhor. E o Senhor, Ele garante. Ele garante porque o Senhor, quando as adversidades levantam na nossa vida, Ele quer nos mostrar que nós podemos passar por ela direcionada pelo Espírito de Deus. E nós vamos vencer. E quando nós nos colocamos na brecha, o Senhor nos faz prosperar. O Senhor acrescenta no nosso casamento. O Senhor acrescenta no nosso amor. A gente passa a ser modelo para os nossos filhos. A pior coisa é você ouvir de um filho seu, Deus me livre que eu não quero casar para ser igual meu pai e minha mãe. É a pior coisa que eu creio que um pai e uma mãe podem ouvir do seu filho. E se você não for exemplo na sua casa de relacionamento, às vezes eu acho, eu não estou aqui para estar me engrandecendo não, mas eu louvo a Deus pela vida do meu casamento, da minha família. E de vez em quando, as pessoas que mexem muito aí nas redes sociais, vê a minha filha, que tem 18 anos, ela posta algumas coisas a respeito do nosso casamento. E teve até uma foto que ela tirou, nós estávamos saindo de um supermercado, e eu abraçada com ele, aí ela falou assim, aí ela disse o relacionamento de algumas pessoas que eu nem conheço aí, está aí na mídia, não sei, ela falou assim, eu não invejo o relacionamento de fulano, eu não invejo o relacionamento de cicrano, mas eu invejo o relacionamento da minha pai e da minha mãe, que tem 23 anos de casado e não se enjoaram até hoje.
Eu disse, amém, que você vê assim, né? E ela fala, vocês são um grude, mãe? O que é isso? Filha, é meu marido. Né? Então, assim, eu creio que são essas situações que nós temos que mostrar para os nossos filhos. Nós temos que mostrar para os nossos filhos relacionamentos saudáveis. E não é porque não existam brigas, discussões, não. Todo casal existe, porque se não fosse assim, Deus, Ele instituiu o casamento também para nos ensinar a nos relacionar com Ele. Porque se fosse tudo bonança, vocês acham que as pessoas estavam ali de joelho dobrado buscando a Deus? Não, irmãos, porque o homem, o coração é duro mesmo. E se não fosse assim, com as nossas diferenças, como é que nós buscaríamos a Deus e a direção do Espírito para poder nos guiar? Para poder nos conduzir nos caminhos que o Senhor projetou para nós? Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito é de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então, é assim que nós temos que avançar, é assim que nós temos que ser guiados, é pelo Espírito Santo de Deus. E assim eu sei que nós vamos prosperar. Mas, voltando aqui o texto, no versículo 8, depois que ele fala, né, que o Deus uniu, não separe o homem, e diz que aí os fariseus ainda foi replicar com Jesus, foi questionar ele outra vez. E diz assim, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que não era suposto haver o divórcio. Deus, quando instituiu a família, Ele não estava contando com o divórcio. Deus instituiu homem e mulher para viverem eternamente juntinhos, casados. Mas o que Jesus estava explicando aqui para eles, é que por conta da dureza do coração do homem, o homem tem um coração mau, irmãos. O homem tem um coração duro. Deus, Ele nos ama com um amor ágape ou agape. É um amor incondicional. Então, Deus, Ele projetou eu e você para amar com esse amor também o nosso marido. Porque mesmo, veja bem, ainda que houvesse um ato de infidelidade por parte de algum dos dois, era suposto haver perdão. Porque se nós colocarmos aqui a pessoa que foi infiel e o traído e o infiel. Aí a gente pode dizer assim, quem é que tem um coração duro? Aí você pode dizer assim, aquele que não perdoa, aquele que foi traído é que tem um coração duro. Porque a Bíblia fala que pela dureza do coração, né? Aquele que não perdoou porque ela traiu. Não, irmãos, ela também foi coração endurecido, porque se ela não tivesse o coração duro, a palavra do Senhor tinha entrado e ela tinha tido a revelação da importância do casamento para Deus, não tinha cometido tal ato. Então, se ele fala a dureza do coração do homem, é do homem e da mulher. São dos dois, porque se um cometeu, o outro não perdoou. Mas o amor de Deus é tão tremendo que se nós formos analisar direitinho, Deus tem um amor incondicional por nós, um amor agape. E Deus amava a nação de Israel, mas Israel todo o tempo estava se voltando para outros deuses e virava as costas para Deus. Mas Deus nunca deixou de amar aquele povo e nunca abandonou aquele povo. E aí, quando nós vemos lá no livro de Oséias, no capítulo 3, versículo 1 e 3, quando Deus manda Oséias tomar uma mulher adúltera e casar com ela, Deus estava dizendo assim para Oséias, Oséias, eu quero que você sinta um pouquinho do que eu sinto. Eu quero que você saiba como é que eu sinto diante do meu povo que eu amo tanto e eles são infiéis a mim. Você já pensou se Deus fosse romper a aliança dele conosco, comigo e com você, dependendo da nossa fidelidade, o que seria de nós hoje? Porque nós somos um povo murmurador. Nós temos que reconhecer, irmãos. Somos murmuradores, nós somos ingratos, nós somos infiéis à obra de Deus. E infidelidade que eu estou falando não é só em termo financeiro, não, é no compromisso com a casa de Deus mesmo. E se Deus fosse nos avaliar por esses aspectos, Ele já teria se divorciado de nós. Ele já teria desistido de nós. Ele ia dizer,
O que é que eu vou fazer com esse povo tão infiel? Deus não nos olha assim, irmãos. É por isso que ele não contava com o divórcio para o casamento. É porque ele esperava que o homem pudesse amar com esse amor. Quantos de nós poderíamos dizer que hoje, eu falo por mim, que se nós fôssemos traídos pelos nossos maridos ou pelas nossas esposas, nós chegaríamos para elas e dizer assim: olha, meu amor, você me trocou por outra pessoa. Você foi infiel a mim, mas eu não te troco por ninguém. E estou disposto a te perdoar. Quantos de nós faríamos isso? Mas Deus faz conosco. Deus faz a cada dia. É por isso que Deus, Ele ama o casamento e Ele não aprova o divórcio. Porque a todo tempo Deus nos chama para lutar pelaquela pessoa. A todo tempo Deus faz com que nós tenhamos a oportunidade de ajudar aquela pessoa a mudar. E nós não fazemos, irmãos. Nós muitas vezes cruzamos os braços assim: ele é assim, eu vou ser pior. E é por isso que hoje os divórcios estão sendo, não é por traição no casamento, é porque a mulher não lavou a roupa do marido, é porque o creme dental foi apertado no meio, é porque o papel higiênico está do lado do contrário. Os divórcios estão sendo por formas tão banais que a gente não tem calculado essa questão. E não é por aí. A gente tem que lutar pelo nosso marido, a gente tem que lutar pela nossa esposa. Eu sei que, como diz na minha terra, às vezes são umas picuinhas, né, no relacionamento que a gente às vezes dá vontade de chutar o balde e ir embora mesmo. Mas, quando a gente sabe que o Espírito Santo é que nos direciona, que o Espírito Santo é que nos conduz e nos convence do pecado, nós voltamos, recuamos e vamos dar a volta por cima e começar tudo de novo. E começar uma vida nova. Tem períodos, todo casamento passa por fases que briga mais, não é verdade? Tem um período que acho que dá até choque quando um olha para o outro. Não é verdade? Eu estou falando porque lá em casa de vez em quando dá um choque também na gente. Então a gente tem períodos que os casais discutem mais. Mas quando o amor é verdadeiro, quando o amor é real. Agora, existem duas situações na qual você não pode, talvez não vai suportar o seu marido. Ou Deus não abençoou essa relação, foi você que escolheu, então você dá seu jeito. Ou então, Deus abençoou e você não quer obedecer. Porque quando ele diz que o homem não separe, é porque o homem não separe mesmo. Não é você que tem que determinar, não. Eu já conheci testemunhos de mulheres que elas eram espancadas pelos maridos. Eu não concordo com isso, irmãos. Eu não concordo. Mas eu creio num Deus que é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Transformar toda maldição em bênção. E eu quero encerrar dizendo que tudo isso aconteceu pela dureza do coração do homem. E Deus não nos chamou para ter um coração endurecido. Ele nos chamou para ter um coração quebrantado, um coração voltado para Ele, um coração perdoador. E eu queria contar uma história para vocês, verídica. Não é história de carochinha, não, é história verídica. Existiam, alguns anos atrás, é uma história de dois casais. Um casal mais maduro e um casal, vamos dizer, recém-casados, com seus 20 e poucos anos. Esse casal mais maduro, o esposo estava desviado do evangelho, a esposa já tinha tido experiência com Deus. E ele começou a afastar da igreja e começou a beber e virou um alcoólatra. Ok? O segundo casal, com 3, 4 anos de casado, o homem desviado do evangelho, a esposa católica. E os dois começaram a passar por situações parecidas com esse primeiro casal. O homem começou naquela de bebedeira, na bebedeira, e acabou que ele já estava se tornando um alcoólatra. E aquela jovem, ela tinha uns princípios muito bons, ela tinha ensinamentos muito bons, mas ela não conhecia a Deus verdadeiramente. Mas Deus, Ele quando olha para mim e para você, Ele olha na perspectiva dele, Ele já nos vê lá na frente. Ele não vê pelo que nós somos aqui, na nossa visão limitada. E aquela jovem começou
a pensar em divorciar. Aquele casal que era mais maduro, que o homem já estava sendo um alcoólatra, e que a mulher já tinha tido uma experiência com Deus, mas estava afastada do Evangelho, você vê o que é a dureza do coração do homem. Esse casal, a mulher resolveu divorciar. Ela disse que não aguentava aquela bebedeira, aquele mau cheiro de bebida, não aguentava aquilo ali, e ela resolveu abandonar. Abandonar no sentido, eu não quero mais ser a mulher dele. Ele pode até ficar aqui, mas eu não quero mais ser a mulher dele. E se separaram. Aquela jovem que estava passando por uma situação parecida, ela começou a buscar a Deus da forma, na ignorância dela, mas ela buscava a Deus. E ela dizia para Deus que ela queria uma mudança no casamento dela, mas ela não sabia como. Mas ela chegou a um ponto que ela já estava pensando em se separar. Com 4 anos de casada, ela já pensava em se separar. Tão pouco tempo ainda, né? Muita coisa para viver pela frente, e ela resolveu que, pôs na cabeça dela, queria separar. Um belo dia, chegou um senhor que ia muito na casa dela, e ele ia orar, rezar lá com a mãe dela, com o pai. E esse senhor chegou e essa jovem estava sentada na calçada chorando, porque o marido chegava a altas horas da noite, embriagado. E essa jovem estava chorando. E esse senhor perguntou, filha, por que você está chorando? Aí eu disse, porque eu tenho tão pouco tempo de casada. Ela falava, tenho tão pouco tempo de casada e eu já estou pensando em separar, porque meu marido, eu creio que não tem mais jeito. Eu não aguento, eu não me casei para isso. Então, as pessoas dizem que quando você está recém-casado, você é o momento melhor da sua vida. E para aquela jovem, estava sendo os piores anos da sua vida. E as pessoas que lhe cercavam diziam, está vendo? Homem que bebe, Paraná. E ninguém aconselhava ela para ter paciência, porque ninguém naquela casa conhecia a Deus verdadeiramente. E essa pessoa que conversou com essa jovem falou assim, você quer que seu esposo mude? Ah, não quero mais saber não, porque eu já nem cozinho mais para ele, eu já não faço mais nada, não lavo roupa dele, ele quiser que faça tudo sozinho, eu quero me separar. E essa pessoa disse, você quer uma mudança no seu esposo? A jovem disse, quero. Eu queria uma mudança nele. Então, vamos fazer o seguinte, começa por você a mudança. Quando ele chegar, ao invés de você estar xingando ele, prepara a comida, a janta, põe na mesa. Pega a roupa dele, leva a toalha no banheiro, arruma as coisas para ele. Se for preciso, mesmo que ele vomite, como você fala que ele vomitava no chão, limpa. Se for preciso, dê banho nele. Mas faça isso de todo o seu coração, porque quando você fizer, ele vai se envergonhar do que ele faz com você. E essa jovem decidiu fazer isso. Essa jovem começou, o esposo voltava e ela mostrava aquilo ali para ele. E quando ele via as atitudes dela, ele ficava achando até que ela estava colocando veneno na comida, porque ele achou tudo estranho. E ele começou a ver a diferença, e quando ele acordava no outro dia, ele não conseguia olhar para ela nos olhos. A única coisa que ele fazia, ele dizia assim, me perdoa, você não merece o que eu estou fazendo com você. E desse dia em diante, esse casamento foi sendo restaurado. E esse homem desse casal, que era mais jovem, ele voltou para o Evangelho. E ele começou a evangelizar a sua esposa. E ele começou a falar de Jesus para ela, e ela aceitou Jesus. E esse casamento foi prosperando. E esse casal foi se unindo. E ele foi trazendo essa liga para dentro dele. Até vocês verem a que ponto chegou. Esse casal sou eu e o pastor Rubens. Porque nós vivemos isso. E eu creio que Deus tornou toda aquela maldição em bênção na nossa vida. E hoje nós somos uma família abençoada, graças a Deus, porque mesmo na minha ignorância, eu busquei ao Senhor. E Ele viu a intenção do meu coração de manter a minha família de pé. E Ele foi e me guiou e me transformou. E hoje eu estou aqui ministrando para vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Não existe nada impossível para Deus. Deus pode transformar situações adversas em bênção. Por isso, irmãos, eu quero que você saia dessa noite encorajado. Independente do que você venha atravessar, sempre creia que o Senhor tem a solução para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família. Estamos aqui com um exemplo vivo.
Que testemunho lindo, irmãos. Quando nós nos colocamos diante do Senhor e clamamos pelo teu favor, Ele vem, Ele socorre, Ele restaura, Ele mostra o seu amor, Ele nos coloca de pé, Ele nos dá a nova chance e nos coloca no caminho que Ele sonhou para mim e para você. Amém? Vamos dar mais uma salva de palmas pelo Senhor Jesus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você crê que Deus, Ele pode fazer algo para a sua vida? Você crê? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Nós viemos aqui com um propósito. E só você sabe como é que está neste momento. Você e Deus sabe como é que está neste momento o teu relacionamento, a tua casa. Como é que está o teu coração. Como é que está a tua família? Mas, irmãos, crendo e vendo esse exemplo vivo, eu quero que você tire um minuto simplesmente para orar ao Senhor. E declarar a sua esperança, a sua fé nele. Naquilo que Ele pode fazer. Um Deus que pode todas as coisas. Peça para o Senhor que te dê sabedoria. Peça que o Senhor trabalhe no teu seio e você seja esse primeiro fator que venha promover a mudança dentro do teu lar. Senhor, eu creio naquilo que o Senhor vai fazer, mas não é lá que o Senhor vai começar, não é no meu marido, não é na minha esposa, o Senhor vai começar em mim. E através de mim, Senhor, a minha vida, o meu lar, o meu casamento vai ser, minha família vai ser contagiada por aquilo que o Senhor vai me direcionar. Talvez a dureza do coração, as coisas, situações querendo fazer com que o seu coração se torne um coração de pedra. Mas no nome de Jesus, peça que o Senhor, o Espírito Santo, venha guardar o teu coração e ele venha ser exclusivamente do Senhor. Para que, irmãos, o mundo não venha tornar o seu coração duro, gelado, inacessível, egoísta, mas seja um coração que esteja disposto a amar incondicionalmente como o nosso Deus nos ama. Para que a tua família, para que o teu lar vá bem, em nome do Senhor Jesus. Tira esse momento, começa a orar ao Senhor. Começa a falar, Senhor, começa em mim a tua obra, começa em mim, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor irá realizar no meu casamento. Aquilo, Deus, que eu tenho orado para Ti, Senhor, aquilo que eu enxergo como um problema, uma necessidade de uma transformação, Senhor, em qualquer pessoa da minha família, Deus, começa em mim, Pai, usa-me como um agente, Senhor Jesus, ao qual o Senhor irá promover a transformação, a mudança, o milagre, Senhor Jesus, aonde o Senhor, ó Pai, irá manifestar a Deus a Tua bondade, que irá, Senhor Jesus, promover a transformação que eu tenho clamado diante de Ti. Começa a orar no nome de Jesus. Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante de Ti nessa noite. Senhor, entendemos que não há nada impossível para Ti, Senhor. E diante, Senhor Jesus, ó Pai, deste fato, Deus, deste testemunho das Tuas maravilhas na vida do Pai, do pastor Rubens e da pastora Sully, Deus, Pai, o que seria impossível para Ti, Senhor? Deus, o que poderia ser difícil, ao qual o Senhor não possa, Senhor, resolver, transformar? Não, Deus, não há, Senhor Jesus. Pai querido, por isso nós clamamos aqui, Senhor, pelas nossas famílias, pela nossa casa. Senhor Jesus, começa esta obra, começa essa transformação, começa esse milagre, Senhor, no nosso ser, primeiramente em nós. Pai querido, que possamos, ó Deus, entender e crer aquilo que o Senhor deseja realizar em nós, que não venhamos desistir dos sonhos que o Senhor tem para a nossa casa, papai, que não venhamos abrir mão dos propósitos que o Senhor tem para nós, mas que nós venhamos crer, que nós venhamos lutar, e com a ajuda do Espírito Santo, Deus, nós iremos vencer, ó Pai, nossa família irá vencer, Pai, nossos filhos irão vencer, Senhor, a nossa família será abençoada, papai, a nossa família será abençoada, Jesus, a nossa família será abençoada, Senhor. Pai querido, Tu tens a liberdade, Jesus, Tu tens a liberdade, Senhor, e restaura
restaura, Senhor. Tu tens esse poder, Senhor, e restaura. Trabalha na mente, trabalha nos corações. Sim, Deus, e promove, Senhor, o teu propósito, a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você já orou pela tua casa? Você já orou pela tua família? Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor. Irmãos, nós já estamos encaminhando para o encerramento dessa primeira parte, ou seja, desse primeiro dia. E eu quero reforçar com você nessa noite. Amanhã nós estaremos reunidos. O culto não será aqui. Nós estaremos na casa da nossa irmã Marli, número 164 da Washington Street, aqui perto. Nós temos ali um amplo lugar onde nós estaremos continuando ali a palestra e estaremos deliciando de um jantar maravilhoso, abençoado, e você está convidado, e não somente você está convidado, você está sendo intimado a convidar um outro casal para estar vindo participar, amém? E como o pastor Rubens falou, põe um alfinete, uma brocha assim, e traga o teu companheiro, traga o teu esposo, a tua esposa, isso, e venha ser abençoado. Amém? Quantos creem que Deus ainda fará maravilhas? Irmãos, eu quero louvar pela vida da pastora Sully. Que palavra abençoada, irmãos, que palavra abençoada. Irmãos, que isso seja de grande motivador no seu coração, te encher de esperança, para que você veja que nada é impossível para o nosso Deus. Amém? Então todos estão convidados. Irmão, seriedade, eu não acredito que você vai perder um jantar abençoado amanhã. Amanhã tem 2 banquetes, um espiritual e outro, um alimento, um banquete físico para... Você vai alimentar o espírito e depois você vai alimentar a carne. Amém. E nós vamos ter ali um ótimo momento de confraternização, vai ser bênção. Agora, não chegue atrasado, não atrase, porque aí você vai fazer com que o jantar também se atrase e a comida pode esfriar. Quantos gostam de comida quentinha? Amém? Então, por favor, não se atrase amanhã, porque... Amém? Eu creio, irmãos, que vai ser bênção. Antes de nós encerrarmos, nós vamos adorar o Senhor com o nosso dízimo, a nossa oferta. Quero convidar os obreiros para estar nos ajudando. Então, 164 Washington Street, você pode se assentar rapidinho. 164 Washington Street, em Long Branch, isso. É a rua paralela ali, a rua paralela à linha do trem. Se você vem pela Broadway, é a rua que faz esquina com a igreja metodista, exatamente, igreja metodista ali na Broadway, ou seja, há uma igreja que cruza, uma rua que está entre a Jolene e a Broadway, amém? E número 164, às 8 horas, amém? Irmãos, se você precisar de babysitter, a nossa irmã Neuza, ela estará fazendo babysitter para as crianças pequenininhas, e ela falou que pode levar a sua criança na casa dela. O endereço deixa eu pegar aqui, a casa dela no endereço dela é 275 Long Branch Avenue. Então você pode, antes, você pode passar lá, deixa a sua criança e vá para a casa da nossa irmã, a nossa irmã Marli, onde nós estaremos tendo ali a reunião. Amém? Antes, não é o dia inteiro não, irmão. Minutos antes, você vai e deixa lá. A irmã Neuza vai fazer babysitter e vai deixar ela lá, a criança lá 8 horas da manhã. Não, meu irmão. No Durial pode ir lá. O Guilherme vai estar fazendo babysitter dos meninos maiores. Amém? Guilherme. Amém? Então, irmãos, as crianças menores, a irmã Neuza vai estar nos ajudando para que os pais, os casais possam estar mais à vontade e leve a comidinha da sua criança, leve aquilo que ela precisa, não vai deixar a sua criança lá desamparada, leve aquilo que ela seja necessário para que não venha ter nenhum imprevisto. E o endereço da nossa irmã Neuza é 275 Long Branch Avenue. O telefone dela é 732-693-7093.
ela pediu que ela fizesse na casa dela, porque ela trabalha com isso, a casa dela já está preparada para receber crianças, ela faz isso durante a semana, então seria mais seguro ela estar ali recebendo as crianças, amém? Outra coisa, não deixe de convidar alguém amanhã, amém? Você preparou seu dízimo, a sua oferta, feche os teus olhos. Amado Pai, nós te damos graça. Obrigado, Senhor Jesus, ó Deus, pela a tua bondade nas nossas vidas, pelo pão que o Senhor nos dá, pela roupa, pelo ar. Senhor Jesus, ó Deus, o alimento que o Senhor não deixa faltar na nossa mesa, a saúde, Deus, todos os dias, a força que nos dá toda manhã para levantarmos, ó Pai, e vivemos mais cada dia, Pai, em vitória, Senhor Jesus. Pai, sabemos que todas as coisas provêm de Ti. E Deus, nós te rendemos graças por, Deus, tamanha bênção, fidelidade e amor que o Senhor tem manifestado a cada um de nós. Senhor Jesus, e trazemos, ó Pai, essa pequena representação daquilo que o Senhor tem feito em nós diante do Teu altar, para louvor do Teu nome, para bendizer, para louvor da Tua glória, Senhor, para que, Senhor Jesus, a Tua obra venha prosperar, Senhor Jesus, o Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus, e Pai, que a cada dia também o Senhor venha cumprir as promessas em nós, daquilo que o Senhor nos prometeu na Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, e nós, pela Tua palavra, cremos que o inimigo, ele não terá parte, não terá proveito, não tirará proveito em nada daquilo que é nosso, Senhor, porque santificamos hoje diante da Tua presença. Senhor Jesus, glorifica o Teu nome, Pai, nas nossas vidas. É o que nós desejamos nessa noite, ó Pai, e que tudo que há em nós venha bendizer o Teu nome, ó Pai. No nome de Jesus, eu abençoo Teus filhos nessa noite. Amém. Amém. Você tem liberdade de trazer o seu dízimo, a sua oferta, no nome de Jesus. E enquanto nós adoramos, nós já estamos preparando. Quero que você se coloque de pé, nós vamos estar dando a bênção apostólica. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, essas palavras. Continua abençoando, ó Pai, a vida e o ministério dos nossos pastores, Rubens, pastora Sully, Deus, a igreja de Nurque. Senhor Jesus, ó Pai, prospera os teus filhos. Peço que o Senhor venha nos levar de volta aos nossos lares, guardado por Ti. Senhor, que as Tuas mãos venham, Senhor Jesus, estar conduzindo, Pai, cada um de nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. O povo de Deus diz amém. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor. E até amanhã, às 8 horas, na casa do nosso irmão Miltinho e irmã Marli, 164 Washington Street.